E como sair disso, desse teste permanente dos limites, né? Na verdade, o professor tem toda a razão, e de fato é um judiciário inovador, basicamente, por todos esses elementos que ele colocou. E é um grande debate hoje nos Estados Unidos. Esse é o grande debate. Como sair, como evitar. Vou contar uma historinha que aconteceu que eu achei muito curiosa. Eu fui entrevistar há alguns meses um professor, um acadêmico, Jason Stanley. Até os livros deles está traduzindo em português. Eu vou te interromper só para te contar que eu entrevistei ele também e que está na nossa edição do sábado passado. Oh. E depois vou te mandar para você ver. Mas também eu entrevistei. Conte a sua experiência. Espetacular. E ele, o que aconteceu com ele? Ele é um professor, a especialidade dele é autoritarismo, e ele decide sair dos Estados Unidos para ir viver no Canadá. E aí eu até perguntei para ele por quê, e ele, de uma forma muito clara, dizendo, olha, eu sou especialista em autoritarismo, eu sei quando cada um dos itens vão sendo preenchidos, né? O autoritarismo não acontece da noite para o dia. Então, de uma certa forma, eu estou vendo algo acontecer e temo muito, né? Muita gente até coloca, muita gente acha, não, eu não estou ameaçado, achando que isso nunca vai acontecer comigo. E ele, muito claro. Agora, por que eu estou contando essa história? Porque um dia ele fala que há uma diferença entre as entrevistas que ele dá para meios latino-americanos e entrevistas que ele dá para americanos e europeus. Para os europeus e americanos, a pergunta que ele recebe é: professor, o senhor acha que existe o risco de um regime autoritário no nosso país? E aí, dos latinos, a pergunta que ele recebe é: quanto tempo o senhor acha que esse regime autoritário vai durar? Eu, obviamente, acho. Ou seja, é um reconhecimento que não, a democracia não é dada. Como a Petra Costa diz até no Democracia em Vertigem, não vem na certidão de nascimento. Então, os americanos estão descobrindo isso. Então, por isso que é tão difícil hoje lidar com essa situação, porque os próprios americanos estão chocados. E aquele regime, aquelas promessas de campanha, olha só, estão sendo cumpridas. Não tem surpresa nenhuma. Eu fui a vários comícios do Trump e muita gente falava, não, isso é só campanha eleitoral. Eu me lembro de uma no Madison Square Garden, que por acaso é o mesmo local que os nazistas americanos, porque existiram eles, né? Os nazistas americanos fizeram um comício também no Madison Square Garden nos anos 30. Donald Trump vai lá e faz no mesmo local, mas deve ser só uma coincidência. Enfim, eles, naquele comício, cada vez que o discurso ou do Trump ou de qualquer um dos seus aliados lá no palco trazia agressividade, ódio, xenofobia, racismo, o estádio ia à loucura. O estádio ia à loucura. E o ginásio, né, eram 20 mil pessoas. Então, não é uma... e é muito importante a gente entender isso, inclusive eu tento trazer isso no livro, não é um movimento de uma pessoa só. Tem algo muito importante acontecendo numa sociedade que, sim, de ressentidos, uma sociedade, sim, de derrotados da globalização, da própria democracia que nunca chegou a essas pessoas, que olham e falam, bom, vamos lutar agora com outras armas, entre elas o ódio e a xenofobia. Então, é muito grave o que acontece nos Estados Unidos, porque não é um líder, não é uma pessoa só que causou tudo isso. É um movimento, não é nem um partido político, eles não chamam isso de partido político. É um movimento popular que sim está sendo manipulado, que sim está sendo bombardeado por desinformação, mas que sim traz um ressentimento muito profundo. Então, essa equação é difícil de fechar. Perfeito. Eu vou convidar a Luísa a se juntar a nós, mas antes eu vou aproveitar esse gancho que você me deu para vender 2 peixes aqui do meio de uma vez, hein? O primeiro é que o meio político desta semana, do nosso querido professor Wilson Gomes, também trata desse fenômeno, Jamil, que é esse fascismo, essa tendência autoritária latente nas democracias e que é
despertada por esse tipo de figura de liderança de tempos em tempos. Ele analisa o clássico, aquela obra clássica do Adorno, The Authoritarian Personality, que está completando 75 anos. O Meio Político é um conteúdo exclusivo de assinantes premium. Então, se você não é um assinante premium ainda, assine, são só R$15 por mês, você recebe o Meio Político, a edição de sábado, em que eu entrevistei o Jason Stanley sábado passado, e todo sábado tem coisa nova. E se você ainda não tem certeza se você quer ser um assinante premium do Meio, deixa eu te contar que amanhã, quinta-feira, às 18h30, a gente vai fazer uma live do Pedro Doria com Christian Lynch e Ricardo Rangel. E essa live vai anteceder a abertura aqui no YouTube, de graça, do nosso documentário, o primeiro episódio do documentário Democracia, uma história sem fim, e que a gente vai abrir por 72 horas no YouTube, de grátis, na Vasca, para você fazer a degustação e falar: é bom mesmo, hein? Não é só propaganda enganosa, vou assinar o Meio. Então, esteja aqui amanhã, 18h30, participa da live, manda pergunta, manda crítica, manda hate, manda love, manda tudo, assiste ao documentário depois, aberto aqui por 72 horas, e aí assina o Meio. Seja um assinante premium, apoie o nosso jornalismo. Esse documentário fala justamente disso que o Jamil acabou de colocar. As entregas da democracia são, ao mesmo tempo, responsáveis por um monte de construções sociais importantes, de passos adiante civilizatórios, mas a democracia tem em si mesma o perigo da pouca entrega, do ressentimento, e tem que lidar com os próprios mecanismos democráticos com esse ressentimento que aparece. A solução autoritária não é uma solução. Lu, eu sei que você tem uma pergunta para o Jamil, a gente tem mais 10 minutinhos com ele, então faz a tua, que depois eu tenho uma última antes da gente voltar aqui com o nosso professor. Pode deixar, Flávia. Jamil, boa tarde. Você, na sua resposta lá no início da entrevista, você falou a respeito de como os Estados Unidos, nessa sanha imperialista, tentam influenciar a América Latina em países, por exemplo, como Bolívia e Chile, que estão ali num processo eleitoral, né? No caso da Bolívia, já com candidatos progressistas fora da disputa, no Chile ainda com uma possibilidade, mas que no segundo turno pode ser revertida. E aí eu queria falar um pouco de Venezuela, porque são situações diferentes, né? Mas a gente tem uma movimentação militar ali com pelo menos 4.000 soldados que foram deslocados para o combate ao narcotráfico no comunicado oficial, né, para reforçar o combate ao narcotráfico na Venezuela, mas com a Casa Branca acusando o Nicolás Maduro de liderar um cartel internacional responsável pelo envio de drogas e do fentanil para o território norte-americano. Ao mesmo tempo, eu queria trazer aqui uma curiosidade, não relacionar diretamente as duas coisas, mas a gente teve na pesquisa Quest, que foi divulgada hoje, um número que não aparecia até as pesquisas anteriores, que é uma preocupação de 5% dos brasileiros com uma guerra. E aí eu queria te perguntar como é que você vê essas duas coisas, e num contexto em que a gente está vendo uma negociação de paz, por exemplo, para a guerra da Ucrânia, em que o presidente americano Donald Trump está defendendo uma expansão territorial russa, né, uma troca de territórios ali, se é uma coisa tão distante da realidade imaginar que ele poderia, de repente, fazer uma expansão territorial também. Como é que você está vendo essa questão toda envolvendo Estados Unidos e Venezuela? Olha, bom falar contigo também, querido. Olha, não, nada está fora da mesa para Donald Trump. Nem a Groenlândia, nem o Panamá, nem a troca de territórios, nem a Crimeia, nem Taiwan e nem a América do Sul. Então, não estamos aqui num contexto do direito internacional nos protegendo. O professor está aí, pode nos explicar muito melhor como o direito internacional foi e é um instrumento principalmente para as potências e os países médios, justamente para evitar invasões, evitar que aqueles mais fortes, as superpotências, simplesmente derrubem qualquer fronteira, qualquer soberania, etc. Bom, nós estamos no meio de uma transição entre uma ordem internacional que acabou
A ordem internacional criada em 1945, depois da Guerra Mundial, acabou. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas ninguém sabe qual vai ser a nova ordem internacional. Nossa geração está no meio justamente dessa discussão. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos a construção de uma nova ordem. Eu desconheço a construção de novas ordens que não tenham passado ou por conflitos, ou por redesenhos de fronteira, ou por conquistas territoriais, ou por arranjos entre as potências sobre como é que fica o mundo pós, vamos dizer assim, aquele novo acordo, né? Então, não me surpreenderia de forma alguma que nós tivéssemos aí nos próximos meses ou próximos anos algum tipo de conquista territorial por parte do governo americano. Esse dado da pesquisa não acontece por acaso, e não são os brasileiros que são os medrosos, agora eu tenho medo de guerra. Não, a guerra foi colocada, a conquista territorial, a guerra, a invasão, o desrespeito à soberania, esses elementos foram colocados sobre a mesa pelo governo de Donald Trump. Foram eles que recolocaram isso na mesa, vamos dizer assim, do cenário internacional. Então, essa pesquisa é só uma reação a algo que nós estamos vendo. Tem um ponto que é muito importante, que é a gente entender o mecanismo. Qual que é o mecanismo dessa vez? Nos anos 60, foi o comunismo. Olha, precisamos invadir aqui, precisamos derrubar aquele governo, porque os comunistas estão chegando ou já chegaram. Desta vez, qual é o argumento que Donald Trump está usando? O narcotráfico. Ninguém aqui está defendendo o narcotráfico. Obviamente que não. Não tem essa opção. Agora, qual é o mecanismo? Em primeiro lugar, decretar o narcotráfico como uma ameaça à segurança nacional americana. Ponto número 1. Ponto número 2. Decretar que, então, o narcotráfico, como uma ameaça à segurança nacional americana, é, na verdade, um grupo terrorista. Ao você decretar aqueles grupos como grupos terroristas, você se permite usar todas as armas, e, claro, os militares também, para combater aquele mal. Mais um ponto fundamental. Esse mal no território americano? Não, em qualquer lugar do mundo onde ele esteja. Hoje, em águas territoriais, águas internacionais nas costas da Venezuela. Mas o governo americano já deixou muito claro que se algum desses grupos do narcotráfico, transformados em grupos terroristas, pela classificação deles, representar uma ameaça aos interesses americanos, à segurança nacional americana, o ataque a essas bases vai ser legítimo. Então, nós estamos aqui numa construção real, uma justificativa para ataques contra territórios estrangeiros, ataques contra governos que não sejam satisfatórios para o interesse americano e, eventualmente, ocupação de território. Então, eu não descarto em absoluto nenhuma dessas possibilidades. Talvez o único elemento que a gente poderia, entre aspas, ficar um pouco mais tranquilo é que o eleitorado de Donald Trump escolheu Trump para chegar ao poder, prometendo retirar os Estados Unidos de territórios estrangeiros. Agora, isso não quer dizer, e nós já vimos isso no Irã, muito recentemente, que uma coisa é ocupar, mas atacar vale. Isso a gente já viu. Ou seja, um disparo, um bombardeio, um alvo supostamente de interesse estratégico, ali vale. Então, olha só como é perigoso o que nós estamos vivendo. E só para completar aqui, a parte mais perigosa que nos toca particularmente ao Brasil. Cláudio Castro, Tarcísio e outros governadores, inclusive o clã Bolsonaro, que está dizendo: vamos decretar o PCC como um grupo terrorista. Vamos. E aí, se preparem para eventualmente ver barcos americanos chegarem perto da costa brasileira. Ei, tem novidade quente por aqui. Na quinta-feira, dia 21, às 19 horas, o episódio 1, A Democracia Não Descansa Jamais, do documentário Democracia, Uma História Sem Fim, vai ficar disponível de graça no YouTube do Meio por 72 horas. Mas é só até domingo, hein? E antes, às 6h30 da tarde, tem um esquenta especial em uma live com Pedro Doria, Ricardo Rangel e Christian Lynch. A gente vai conversar sobre os bastidores dessa produção que é exclusiva do Meio Premium e discutir temas como a trajetória e os desafios da democracia no Brasil até hoje e o que podemos esperar para o futuro. Então já marca na sua agenda, convide os seus amigos e vem participar ao vivo com a gente.